amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem, que Deus continue protegendo cada um de vocês. Hoje, na nossa aula de ciências, iremos ver o conteúdo sobre os primeiros socorros, página 186. Bom, muitas vezes as pessoas elas estão sujeitas, a sofrer algum acidente em qualquer lugar, em qualquer hora, como queimaduras, ferimentos, fraturas, e outros acidentes. Muitas vezes esses acidentes acontecem justamente pela falta de atenção, de cuidados, de informações, ok? Bom, existem alguns cuidados, que são os cuidados imediatos, que você pode fazer com relação a alguns acidentes. Esses cuidados imediatos são os primeiros socorros, mas os primeiros socorros eles só podem ser feitos por uma pessoa que sabe o que está fazendo e de preferência por um adulto, ok? Os primeiros socorros são cuidados imediatos, providências necessárias com o acidentado, certo? Que podem ajudar aquela pessoa que sofreu o acidente e muitas vezes até salvar uma vida. Então vamos conhecer alguns primeiros socorros de alguns acidentes. Vamos iniciar falando sobre os ferimentos. Em caso de ferimentos, vamos ver aqui os primeiros socorros. Lave a ferida com água limpa e sabão. Aplique a água oxigenada, a de 10 volumes, nunca a de 20 volumes. Atenção, evite a região dos olhos, pois a água oxigenada pode provocar irritações. Proteja o local temporariamente com gaze, esterilizada e esparadrapo. Bom, em caso de ferimento profundo, tem que procurar uma assistência médica, certo? Agora vamos falar de sangramento nasal. Bom, em caso de sangramento nasal, sente a pessoa um pouco inclinada para a frente, evitando que o sangue escorra para dentro da garganta. Comprima as narinas com as pontas dos dedos, sem apertá-las demais, por 10 minutos. Não deixe a pessoa fungar ou assoar o nariz. Se o sangramento não parar, procure assistência médica. Agora vamos falar de desmaios. Deite a pessoa de costas e eleve suas pernas, mantendo-as elevadas por algum tempo. A elevação das pernas faz com que mais sangue chegue à cabeça e a pessoa volta a si mais rapidamente. Se ela estiver usando roupas apertadas, solte fivelas, botões e elásticos. Aplique panos com água fria no rosto e na testa. Agora vamos falar de queimaduras. Deixe o local atingido debaixo de água fria por alguns minutos. Não aplique sobre a queimadura pomadas, pastas de dentes ou outras substâncias. Seque o local queimado com delicadeza e cubra-o com um pano limpo. Se surgirem bolhas, não as fure. Procure assistência médica. Agora vamos falar de insolação. Leve a pessoa para um local bem arejado. Se ela estiver usando roupas apertadas, solte fivelas, botões e elásticos. Aplique-lhes compressas frias sobre a cabeça. Se a pessoa estiver consciente, estimule a ingestão de líquidos, de preferência água. Agora vamos falar das fraturas. Evite movimentar a pessoa acidentada. Não pressione o local machucado. Encaminhe a pessoa acidentada a um hospital para receber cuidados médicos imediatamente. Vamos falar agora de choque elétrico. Antes de prestar socorro à pessoa, desligue o aparelho da tomada ou a chave geral da casa. Se a pessoa estiver grudada nos fios elétricos, não encoste nela nem nos fios. Utilize pedaços de madeira para tentar desvencilhar a pessoa dos fios. Se ela estiver usando roupas apertadas, solte fivelas, elásticos e botões, caso seja necessário. Procure ajuda médica imediatamente. Agora vamos falar de picada de inseto. Se o inseto deixou ferrão no local da picada e se ele for visível, tente tirar o ferrão com uma pinça. Lave bem o local com água e sabão. Se o ferrão estiver profundo demais para ser extraído ou se a pessoa for alérgica à picada de insetos, procure assistência médica imediatamente. Agora vamos falar de picada de cobra. Deite a pessoa no chão e evite que ela se movimente. Coloque a perna ou o braço que foi picado numa posição mais elevada. Leve a pessoa imediatamente ao serviço de saúde mais próximo, para que possa receber o soro em tempo. Atenção, não faça torniquete, impedindo a circulação do sangue. Você pode causar gangrena ou necrose. Não corte o local da ferida nem aplique folhas.
pó de café ou terra sobre ela para não provocar infecção. Bom, meus amores, aqui nós vimos, né, os primeiros socorros no caso desses acidentes. Então, como vocês puderam perceber, certo? Existem sim os cuidados imediatos, né, que são os primeiros socorros, nesses casos desses acidentes. Mas como eu já falei, para fazer os primeiros socorros, tem que ser feito por uma pessoa que sabe o que está fazendo, de preferência um adulto. Se não tiver nenhum adulto em casa, né, se tiver uma criança, essa criança, né, ela pode sim chamar um adulto, né, para resolver ali aquela situação. E nós percebemos também, né, em todas as situações, que sempre tem dizendo, né, procure uma assistência médica, ok? Então vamos ter mais atenção, vamos ter cuidado, certo? Principalmente as crianças, com os materiais de limpeza em casa, com o fogão, certo? Com relação também ao choque elétrico, né, tomadas. Então temos que ser bastante atentos, né, a tudo que está ao nosso redor, certo? Então vocês agora irão ler novamente, certo? Todos os primeiros socorros, em seguida irão fazer as atividades propostas e depois retornem para fazermos as correções. Então podem pausar o vídeo agora. Retornamos com as correções, vamos conferir as atividades extras de ciência. Página 184, leia o texto a seguir. O ser humano utiliza os fungos desde a antiguidade. Hoje eles fazem parte do nosso cotidiano, por exemplo, na produção de pães, queijos, bolos e também de medicamentos. A penicilina é um remédio usado contra várias doenças. Ela é feita de um fungo, penicilino. Alguns fungos provocam doenças como o sapinho e a micose de pele. Também são responsáveis com as bactérias pelo cheiro característico de chulé. Os fungos causam ainda doenças nos outros animais e nas plantas. Agora discuta com os colegas em quais situações os fungos podem ser benéficos aos seres humanos e quando eles são maléficos. Os fungos podem ser benéficos quando são utilizados na produção de medicamentos, alimentos e bebidas. Eles são maléficos quando causam doenças, ok? Agora vamos ver a oitava questão. Você aprendeu que os micro-organismos também têm utilidade na medicina. Pesquise, descubra e escreva para que servem as vacinas e os antibióticos. As vacinas estimulam as defesas do organismo. Os antibióticos combatem as bactérias que causam doenças. Então, confiram essas duas questões. A nona é uma resposta pessoal. Pense em uma doença que você já teve e foi causada por micro-organismos. Depois, busque informações sobre essa doença. Então, é pessoal. Vamos lá, confiram a sétima e a oitava. Vamos conferir agora a 10ª questão, certo? Vamos lá. Ok? Agora vamos conferir a 10ª questão da página 184, que é do Caderno de Criatividade e Alegria, página 32. Questão 22. Vamos ver aqui. Identifique as doenças a seguir e complete a cruzadinha. 1. Doença causada pela lombriga ou ascáride, um verme que se aloja no intestino e provocador de barriga, falta de apetite e enfraquecimento. Ascaridíase. 2. É causada por um verme achatado conhecido como solitária. Teníase. 3. Doença causada por um verme conhecido como esquitossomo. Esquitossomose. 4. A contaminação se dá por penetração de larvas dos vermes através da pele, principalmente as dos pés, ou por ingestão de ovos do parasita. Então é o amarelão. 4, viu? Amarelão. 5. Exemplo de doença causada por um protozoário. 5. Malária. 6. Doença causada pelo verme oxiuro. Oxiúrise. 7. Doença muito comum no inverno causada por um vírus. Gripe. Ok? Então confiram, por favor, essa página. Pronto. Ok, né? Vamos para a próxima. Agora vamos conferir a página 185. A questão 11. Cite alguns cuidados que devemos ter para evitar doenças pela ingestão de alimentos ou água contaminados por certas bactérias, vírus ou outros micro-organismos parasitas. Beber água filtrada ou fervida, lavar frutas e verduras, cozinhar bem os alimentos, especialmente peixes e carnes. Vamos para a questão 13, porque a 12 a resposta é pessoal. Vocês vão ler aqui, né, a reportagem, crie um título para essa reportagem usando o termo micro-organismo. Então, cada um vai criar o seu título. Questão 13. O chamado fermento biológico contém micro-organismos que transformam o açúcar da massa do pão em energia e geram produtos como gás carbônico.
Parte do gás liberado fica aprisionado na massa, formando pequenos buracos. O aumento de temperatura durante a cozedura do pão provoca a expansão do gás carbônico. Consequentemente, o aumento do tamanho desses buracos na massa. Qual é o benefício de adicionar micro-organismos na massa de pão? Porque promovem o crescimento da massa de pão, tornando-a mais fofa, certo? Então, por favor, confiram. Vamos lá. Ok? Agora vamos conferir a próxima página. Agora vamos conferir as páginas 190 e 191. Primeira questão diz assim: explique com suas palavras para que servem os primeiros socorros. Então vamos verificar aqui a resposta e você vê se tem o mesmo sentido. Servem para evitar danos mais graves à saúde em caso de acidentes. A segunda questão e a terceira questão são respostas pessoais, é a opinião de vocês, ok? Diz assim a segunda: você já viu alguma pessoa sendo socorrida? Conte como foi. Terceira: os acidentes podem ocorrer em nossa casa, na escola, no trabalho, na rua ou em qualquer outro lugar. Escreva quais são, em sua opinião, os cuidados mais importantes para evitar acidentes em cada um dos locais abaixo. Em casa, na escola, na rua. Então, a segunda e a terceira, respostas pessoais. Quarta questão, na página 191. Marque com um X as recomendações que indicam o que uma criança deve fazer para evitar acidentes. Primeira frase: tomar cuidado com panelas sobre o fogão. Correto. Só tomar remédio com indicação médica e sobre a orientação de um adulto responsável. Também está correto. Terceira frase: atravessar a rua sem olhar para os lados. Não marca. Pular muros. Também não marca. Tomar cuidado com tesouras, agulhas e facas. Marca que está correto. Ok? Quinta questão também é uma resposta pessoal. É a sua opinião. Leia o texto a seguir. Por falta de hospitais e pronto-socorros, muitas pessoas doentes não conseguem atendimento médico. É preciso melhorar a qualidade de vida das pessoas com medidas capazes de reduzir e até mesmo eliminar algumas doenças. Troque ideias com os colegas e o professor sobre esse assunto, depois registre as conclusões a que vocês chegaram. Bom, tem assim, em minha opinião e na dos meus colegas de classe, são estas algumas das medidas que podem ser tomadas para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Nesse caso, é só a opinião de vocês, certo? Ok? Então, também uma resposta pessoal. Aqui você vai falar a sua opinião, escrever a sua opinião. Ok? Então, confiram, por favor. Pronto? Ok, então, nós terminamos a nossa aula. Fiquem com Deus. A nossa próxima aula de ciências será a revisão do conteúdo do trabalho avaliativo de ciências. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.